Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Esse aqui é o Zerão. Esse campo de futebol é diferente de todos os outros do mundo. Sabe por quê? Do lado de lá é o hemisfério norte e pra cá é o hemisfério sul. Exatamente aqui, no meio do campo, passa a linha do Equador. Nós estamos em Macapá. Vamos conhecer um povo que mora bem no meio do planeta e saber a história de brancos, negros e índios que ajudaram a construir o Brasil do hemisfério norte. É gente que retira da água e da floresta os recursos para viver. No Amapá, o céu é fechado para destruição e aberto para valorizar a vida. A natureza preservada do Amapá, no Globo Ecologia. O estado do Amapá foi criado em 1988. Antes era apenas um território. Mas esta terra incrível tem muita história para contar. E ainda muita história para ser feita. Aqui, 98% das florestas são inteiras, o que dá a gente uma oportunidade única, a de poder ocupar parte da Amazônia com responsabilidade. O Amapá fica no extremo norte do Brasil, cercado por rios da Bacia Amazônica, florestas e pelo Oceano Atlântico. Só é possível chegar aqui de barco ou avião. O fato de nós vivermos isolados ainda do resto do país, não termos ligação via terrestre, isso com certeza absoluta faz com que o Amapá tenha esse nível de preservação muito grande. Existem outros fatores ainda muito importantes. O estado ainda não é um estado industrializado, quer dizer, nós não temos grandes indústrias instaladas nesse estado, nós não temos grandes exportações de produtos in natura, a não ser as regiões de mineração que foram muito exploradas ao longo de algumas décadas. Nos 2.795 quilômetros quadrados do Amapá, vivem 500 mil pessoas. É um dos estados de menor densidade demográfica do país. Aqui, se a terra fosse dividida pelo número de habitantes, em cada quilômetro quadrado, morariam apenas 2 pessoas. Os povos da floresta, como os povos indígenas, os extrativistas, os ribeirinhos, né, são povos que habitam essa região há séculos e que têm um olhar diferente, né, dos recém-chegados, né, dos que querem converter floresta em agricultura. Eles defendem a floresta e insistem, como nós insistimos, de que uma floresta em pé, né, você pode extrair mais produtos econômicos do que num hectare de pasto. 60% da população mora na capital. Macapá é cortada pelo Equador, uma grande linha imaginária, o círculo máximo da esfera terrestre, que divide o hemisfério norte do hemisfério sul. O Marco Zero é um monumento construído em Macapá para representar essa referência geográfica. Do alto do obelisco, uma imagem única. Um arco-íris parece querer reforçar o ponto exato da linha do Equador. Estamos na linha do Equador. Quer ver uma coisa? A água aqui corre direto para o ralo, diferente do que acontece na maior parte do Amapá, que fica no hemisfério norte, e diferente também da maior parte do Brasil, que fica no hemisfério sul. Isto acontece por causa de uma força chamada Coriolis,
resultado do movimento de rotação da Terra. Na medida em que a Terra gira, esse movimento exerce uma influência sobre a água, que é líquida, e o ar, que é gasoso. Assim, no hemisfério norte, a água gira no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. No hemisfério sul, ela gira no mesmo sentido dos ponteiros. E no Equador, a água da pia simplesmente escoa, porque a força de Coriolis é mínima. Este fenômeno também influencia os ventos e as marés. No interior do Amapá, o relevo tem elevações suaves, cobertas principalmente por florestas densas. No litoral, começa a grande planície costeira, que a leste se estende até o mar e ao sul até o Amazonas. São vários sistemas ecológicos diferentes e todos eles têm a ver com a água. Vamos conhecer melhor cada um deles. As florestas densas ou terras firmes ocupam 70% do estado. Este é o ambiente de maior biodiversidade, que concentra o maior número de vegetais e animais. O Cerrado é o segundo maior sistema ecológico do país. Ocupa 25% do nosso território e aparece no Planalto Central e na Amazônia. São os Campos Gerais, com árvores baixas, arbustos e gramíneas. Esse a gente pode dizer que é o ecossistema um pouco mais afetado que os outros, em função da chegada aqui de grandes empresas que estão utilizando o Cerrado para plantação de florestas homogêneas, com plantação de pinos e eucalipto para produção de pasta de celulose para fazer papel. As florestas de várzea sofrem influência direta dos rios. Durante uma parte do ano, as árvores permanecem dentro d'água. O campo alagado tem um complexo sistema de drenagem que também envolve rios, igarapés, lagos temporários e permanentes. Aqui tem muito peixe o ano inteiro. E no final da tarde, o sol parece brincar de esconder neste incrível cenário. E onde nós estamos agora, isso aqui não seca, né? Só seca justamente aí o lago. Mas aqui nessa parte limpa não seca. É verão e inverno, sempre manter isso aqui cheio, né? Isso aqui é um lago? É um poço, nós chamamos de poço. É? E Poço. como é que chama isso aqui? Tapera. Tapera? Poço do Tapera. Estamos no Rio Flechal, município de Pracuúba. Esta é a região dos lagos do estado do Amapá. Aqui, um ecossistema inteiramente preservado garante a sobrevivência das comunidades ribeirinhas e impressiona o visitante com uma beleza sem descrição. O manguezal do Amapá é o mais preservado do Brasil. A gente tem uma faixa de manguezais que são extremamente representativos. Na verdade, é o berçário de toda a produção pesqueira no estado, né? Camarões, peixes, todos eles vêm e fazem a sua reprodução nessa zona de manguezais. Em algumas áreas a gente chega a alcançar 30 quilômetros de largura de extensão, né, os manguezais. E também vão afinando em direção ao norte. Toda essa riqueza e diversidade estão ligadas à floresta e à bacia amazônicas. É o maior rio do mundo em volume de água, o segundo maior rio do mundo em volume de sedimentos. Joga no Oceano Atlântico 20% da água doce do planeta. Muitas e diferentes formas de vida convivem no mesmo espaço. Um espetáculo que se renova a cada momento. A quantidade de aves é impressionante. Existem várias espécies de aves, né? As principais são aquelas aves migratórias, né? Como guarás, ciganas, garças principalmente, e marrecas, né? Elas ficam ali protegidas, porque são áreas de difícil acesso e talvez por isso tenham essa preferência por aquele local. As aves migratórias procuram o Amapá por causa da fartura de alimentos. Os estudiosos afirmam que as aves percorrem enormes distâncias valendo-se de uma informação genética que já nasce com elas e que faz com que usem o magnetismo da Terra e se orientem a partir dele.
Menos raras, mas nem por isto menos belas, são as garças. Elas estão em toda parte. A garça branca grande tem uma enorme capacidade de adaptação. Vive tanto nos ambientes poluídos das cidades, como aqui, no meio da floresta. Esse garapé ele liga o Rio Pedreira ao Rio Ipixuna, não é? Rio Ipixuna. E através desse Rio Ipixuna a gente vai dar num ninhal muito bonito. Muito bonito. O que é que tem nesse ninhal que a gente vai ver lá? Olha, nesse ninhal tem toda a espécie de pássaro que filha. Toda nesta época assim de junho, eles estão de filho lá. É o maguari, aqui para nós, para vocês lá é a garça moura, tá? A garça branca grande, que para nós aqui é a garça real. Nós temos o mergulhão, que para vocês é o biguá, lá, e o carará, que aqui para nós é carará, e para vocês é o biguatinga. Então essas 4 espécies são as espécies que mais frequentam esse ninhal. Este é um momento mágico. Aves de diferentes espécies convivem e procriam nessas árvores. O que mais chama a atenção no ninhal é a algazarra de adultos e filhotes. Parece um caos, mas observando melhor, a gente percebe que existe uma ordem, uma hierarquia. Cada espécie ocupa seu lugar. As mais fortes e agressivas ficam com os melhores lugares. Existem nessa região ainda mais 2 locais como este, onde as aves fazem seus ninhos nas copas das árvores. E o que mais preocupa os moradores aqui da região é a preservação dessas espécies, uma vez que essas áreas não são consideradas ainda área de preservação ambiental. Como é que vocês estão fazendo para garantir a vida dessas aves? A preocupação nossa é que ninguém possa vir mexer com os pássaros aqui. Então a gente respeitar o que é da natureza. A gente não jamais vai deixar que alguém venha aqui invadir, atirar os pássaros. Nós temos 2 destacamentos aqui na área e eles vão para a sala de aula, participam da reunião de associação e sempre que tem alguma reunião de comunidade estão presentes para levar a mensagem da preservação do local. Em Macapá, nosso espanto é ainda maior. Milhares de andorinhas sobrevoam os céus da cidade, fazem voos elaborados e dão rasantes nos postes e nos sinais luminosos. No Brasil existem 14 espécies de andorinhas. Elas se alimentam basicamente de insetos e fazem grandes migrações. Esta é a andorinha doméstica grande, a maior que temos. Ela se reproduz no sul brasileiro e nos países do Mercosul. Em junho, evita o frio do sul e procura áreas mais quentes, perto do Equador. Para proteger as terras daqui do Amapá, os portugueses construíram a maior fortificação militar do Brasil. Daqui a pouco, a gente vai invadir essa fortaleza. Fique ligado, o Globo Ecologia volta já. A Fortaleza de São José de Macapá foi inaugurada em 1782. Durante 18 anos, índios e negros trabalharam aqui como escravos. Depois de concluída, ela nunca chegou a entrar em atividade de guerra, ou seja, esses canhões nunca chegaram a funcionar. Atualmente, a Fortaleza São José do Macapá está sendo restaurada. A ideia é transformar esse patrimônio histórico em espaço cultural, para valorizar esta construção levantada por brancos, negros e índios. Para os índios, ela é Mairi, a casa de argila, construída pelo Criador para proteger os primeiros homens do dilúvio. Na época do descobrimento, havia mais de 40 mil índios distribuídos em todo o Amapá. Hoje, eles estão reduzidos a apenas 6 tribos ou etnias.
O Amapá já tem todas as suas reservas indígenas demarcadas. São 24 aldeias, onde vivem mais de 5.000 índios. Esta é a aldeia Espírito Santo, dos índios Caripuna. A nação Caripuna tem 1.300 índios. Eles vivem em 9 aldeias, nas margens dos rios Curipi e Oiapoque, no norte do Amapá. Os Caripuna já não falam mais o tupi, sua língua nativa. Usam o patuá, uma mistura de francês com o crioulo, um dialeto falado na Guiana Francesa. Esta é uma roça de mandioca dos índios Caripuna, é? Cacique, é uma roça comunitária? Não, senhor. Como é que é o processo de vocês aqui? Cada uma tem sua roça. É? É. E todo mundo planta sozinho aqui? Como é que... Não, a gente faz mutirão, sabe? A gente vem 30, 40 pessoas para terminar esse trabalho só num dia. Vem mulher e homem. Os homens cavam e as mulheres plantam. Tem muito jacaré aqui assim? Tem. Se pega muito aqui? Pega. E pra quê? Pra comer? Pra comer, tem uns até pra criar. Tem muito mesmo. De verão, criança não pode pescar na beira sua criança. Porque aparece jacaré? Aparece jacaré. E grande, jacaré é grande. Os índios têm muito o que ensinar e a gente muito o que aprender. Os Wayampi falam a língua tupi e vivem na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Ao contrário de boa parte das tribos brasileiras, eles conseguiram garantir a posse da terra, expulsaram os invasores e demarcaram 603.000 hectares de sua reserva com a ajuda de uma organização não governamental. O garimpo de ouro polui os rios pelo Brasil afora e deixa grande prejuízo ambiental, principalmente na Amazônia. Mas aqui no Amapá, a tribo dos Wayampi aprendeu como garimpar sem destruir. Os Wayampi garimpam em pequena escala, não usam máquinas nem mercúrio. As áreas que escavam para tirar o ouro são reflorestadas. Hoje, para os Wayampi, a mineração é mais do que uma atividade econômica. Ela representa o domínio de seu território. Nós estamos reaprendendo, não só com os povos indígenas, nós estamos reaprendendo a conviver com essas diferenças, né, culturais, étnicas. Nós temos populações negras trazidas como escravos da África, as populações afro-brasileiras, e todos estão buscando os seus espaços, né? O Curiaú, um dos mais antigos quilombos do Brasil, fica a 8 quilômetros de Macapá. Toda essa área aqui do Curiaú, 4.600 hectares, é de preservação ambiental. Foi uma reivindicação da própria comunidade, que inclusive tem a posse da terra. O senhor acha que é importante essa área ser de preservação ambiental? Eu acho que seja aí. Por quê? Porque evita muita invasão, né? Porque se não tivesse assim, nós estava muito ruim de vida aqui. Uma das principais atividades no quilombo é a fabricação de farinha de mandioca. Aqui ela é feita de modo tradicional. A raiz é ralada e depois se extrai o suco, o tucupi, um molho muito utilizado em toda a culinária do norte brasileiro, inventado pelos índios. Depois de espremida, a mandioca é torrada nos tachos e a farinha finalmente fica pronta. O Globo Ecologia fica por aqui. Até a próxima. Eu cantei a canção de amor por esse planeta. Eu cantei a canção de amor.
Eu cantei